Sejam bem-vindos ao Tríplice Invicto. Meu nome é Davi Jorge e eu tô lendo Corinthians, a mais bela história do futebol mundial. Capítulo 2. Pé na estrada. Por seu caráter formador e educativo, o Corinthians logo se tornou uma referência do novo esporte. Depois de um começo no qual enfrentou apenas equipes londrinas, a equipe decidiu fazer viagens no período de férias dos trabalhadores. Foi quando surgiu a ideia de promover tours. A proposta era levar a lugares distantes o conceito de um futebol amador e de alta qualidade, marcado pelo encanto do jogo coletivo e da excelência técnica dos atletas. Do primeiro duelo da temporada 1882-1883 contra o Hospital St. Thomas em outubro de 1882, até o último contra os representantes da escola Westminster em março de 1883, o Corinthians havia dado mostras de que poderia assumir sua missão. Foram obtidos resultados impactantes, como duas goleadas por 4-0 e 4-1 sobre o Westminster. Ao mesmo tempo, alguns reveses indicaram a necessidade de amadurecimento. Foi o caso da derrota por 7-0 para o Upton Park, clube fundado quase 2 décadas antes. Os dirigentes concluíram que era necessário aumentar a competitividade do time, expondo-o a diferentes ambientes, como os campos frios do norte da Inglaterra, onde se jogava um futebol mais duro. O comitê, então, acertou uma visita de 2 semanas a essa região do país, aproveitando o período de descanso laboral dos jogadores. O tour começou em Accrington, a quase 400 quilômetros da capital, em um percurso com rumo ao sul até Stoke, em um caminho natural de retorno para casa. Como resultado, o time obteve 2 vitórias e 2 derrotas em 4 partidas. Pelos registros, todas as exibições foram vistas com bons olhos pelos locais. Bem recebido e com mais público do que costumava levar a seus jogos em Londres, o Corinthians viu saldo positivo na empreitada. Em Accrington, por exemplo, 3.000 pessoas acompanharam o revés por 4-3. Havia como avançar. Era preciso deixar as margens do Tamisa e testar, em canchas hostis, o futebol técnico, elegante e competitivo. O estilo Corinthians. Em termos de estilo de jogo, por reunir atletas de diversas escolas públicas, o Corinthians era visto como uma equipe jovem e inventiva, destinada a romper com os modelos engessados do futebol inglês. No livro que celebrava a criação do clube, por exemplo, cada um dos jogadores ofereceu dicas de como recorrer a passes e dribles para levar vantagem diante dos adversários. As duas principais características para quem quer jogar no ataque são velocidade e habilidade. Os jogadores de defesa conseguem sobreviver sem precisar de qualquer habilidade, já que o trabalho deles é parar o adversário, nem que seja na força. Esse recurso, porém, não basta para um jogador que pretende jogar no ataque, relatou Gilbert Oswald, lendário centroavante dos primórdios do futebol. São ideias que parecem corriqueiras para qualquer jogador atual, mas que depuravam conceitos para os atletas ingleses da época. O livro também orienta como escapar do jogo burocrático, como estabelecer um padrão de objetividade e como evitar riscos desnecessários no campo de defesa. O estilo de atuação para frente é preconizado como a maneira ideal de se respeitar o adversário e o próprio futebol. A proposta é sempre passar a redonda a um jogador adiante na cancha, tomando-se cuidado para não acionar um companheiro em impedimento. Na ideia dos corintianos, o principal e sagrado objetivo do futebol era marcar gols, tomando-se cuidado para não sofrê-los. É um conceito óbvio,
mas o clube londrino enfatizava essa essência pragmática. Nada de faltas intencionais, de dribles para trás ou de recuos de bola desnecessários. Todos esses procedimentos eram vistos como uma grave deturpação do espírito do jogo. O espírito corintiano. No livro Deus é Brasileiro, Charles Miller, o homem que trouxe o futebol para o Brasil, Josh Lacey afirma que a ideia de profissionalizar o futebol nunca foi muito bem vista pelos esportistas daquela época. Os defensores do futebol amador tinham vários argumentos para sustentar essa tese. Os principais eram: atletas profissionais estariam mais propensos a tomar atitudes que vão contra o sentido natural do jogo, como ganhar tempo em bolas paradas, recorrer à famosa cera ou cometer uma falta proposital. O profissionalismo encorajaria apostas no esporte, gerando comportamentos desonestos e até a entrega de jogos. O profissionalismo levaria os clubes menores ao colapso, pela falta de dinheiro e de interesse do público. Se os clubes pudessem comprar jogadores de qualquer lugar, os atletas locais seriam preteridos. O jogo seria dominado pelos ricos, que comprariam os melhores jogadores e, dessa forma, dominariam as ligas mais importantes. Fiel a esses conceitos, o Corinthians desenvolveu sua trajetória, buscando preocupar-se menos com os resultados e mais com a manutenção de uma postura coerente diante do esporte. Para isso, o alicerce fundamental era manter-se no amadorismo, sem envolver questões de dinheiro e de carreira na construção e gestão da equipe. O estatuto do clube, elaborado num tempo remoto, em que não existia luz elétrica, continua atual para seus gestores e seguidores. Limita-se a 7 cláusulas. Número 1. O clube será chamado Corinthians Football Club e as cores serão boné, boina azul escura com listras brancas, camisa branca com um CFC escrito em azul no lado esquerdo do peito, calções e meias escuras. O número de membros do clube será limitado a 50 jogadores, todos vivos, e não haverá cobrança para aceitação de novos membros. Um comitê, composto por não menos do que 4 nem mais de 8 membros, a depender dos candidatos, será eleito anualmente para definir os rumos do clube em parceria com o secretário honorário e o tesoureiro. Em reuniões a serem realizadas entre os meses de outubro e novembro, o comitê deverá eleger seus formadores, definir as diretrizes do ano e apontar 40 novos membros para o exercício do ano seguinte. Serão aprovadas as contas do exercício anterior e definidas possíveis modificações no quadro de membros, considerada a saída daqueles que não poderão mais contribuir com o clube. O mesmo comitê terá o poder de apontar substitutos e novos membros durante o ano, se necessário. As reuniões anuais também terão o poder de eleger, dentre os membros que saíram do quadro, algumas figuras honorárias para o clube. O número máximo de nomes a ingressar nesse grupo é de 5 por reunião. Número 6. Qualquer alteração que se pense necessária nesse estatuto deve ser enviada antes do dia 1º de outubro aos membros do comitê. Se necessária, uma maioria de 2/3 nos presentes para que a alteração tenha efeito. Número 7. O clube não deve competir nunca por uma taça ou prêmio de qualquer tipo. Portanto, apenas disputará jogos amistosos. Em sua concepção original, antes da fusão com o Casuals, o Corinthians efetuou apenas uma mudança nesse regulamento interno. Como os integrantes queriam competir pelo Sheriff of London's Charity Shield, um torneio local, aprovou-se a disputa, caso se desse, entre um time amador e um time profissional. A renda desse certame, vale dizer, era doada para hospitais e instituições de caridade. Sucesso e pressão por mudanças. Em razão do êxito no final do século XIX, criaram-se correntes internas favoráveis a uma mudança no estatuto.
A ideia de profissionalização para disputar a Copa da Inglaterra começou a ser debatida e vista com bons olhos por parte dos membros. Os resultados eram realmente impressionantes para um clube criado havia tão pouco tempo. Depois de uma segunda temporada com apenas 3 jogos, o time conseguiu se organizar para disputar ao menos 15 duelos nos anos seguintes. A sequência fez bem aos londrinos. Em 1884 e 85, por exemplo, a equipe impôs uma incrível goleada por 8-1 sobre o Blackburn Rovers, time que meses depois venceria a Copa da Inglaterra, disputado apenas por quadros profissionais. O mesmo rival virou freguês no ano seguinte, quando os corintianos emplacaram 6-0, meses antes de outro título dos Rovers no importante torneio nacional. Detalhe: os dois resultados se deram na casa do adversário. Em 85-86, a equipe encontrou no goleiro Cooper e na dupla de ataque Cobbold e Dewhurst uma formação efetivamente poderosa e competitiva. Pela primeira vez, o time fechou o ano com um saldo positivo de resultados, obtendo 11 vitórias em 19 jogos disputados. Além do Blackburn, outros times sofreram nas mãos do futebol corintiano. O Aston Villa, por exemplo, foi derrotado por 3-1. É o mesmo time que, quase um século depois, conquistaria a Liga dos Campeões da UEFA em 1981-82. Stoke e Newcastle também foram goleados, 5-1 e 8-2 respectivamente. Triunfo na Escócia. Mesmo enfrentando dificuldades de logística, o Corinthians organizou sua primeira ida à Escócia no começo de 1886. A equipe deixou Londres antes do Natal, passando por Stoke-on-Trent para disputar jogos de preparação. Depois participou de um festival frente ao Queen's de Glasgow e o Hibernian de Edimburgo, ambos no território além muralha. O primeiro embate, assistido por mais de 6.000 pessoas, acabou empatado em 2-2, resultado expressivo diante dos campeões da Copa da Escócia daquela temporada. Após breve descanso, os atletas tomaram um trem para Edimburgo. Lá, os olhos de 4.000 pessoas provaram que o futebol inglês poderia fazer frente aos vizinhos. A vitória por 7-3 rendeu aplausos do público e comentários sobre o jogo bonito dos visitantes. O time ainda voltou a enfrentar o Queen's Park em 2 ocasiões, sempre com resultados parelhos, e despertou a atenção dos amantes do futebol. A equipe passou a disputar também jogos no sul da Inglaterra. Percebeu-se que a equipe era capaz de enfrentar, de igual para igual, qualquer time afiliado à Football Association. No contexto do profissionalismo emergente, a persistência heróica no amadorismo também atraiu a simpatia do público. O Corinthians representava um amor genuíno pelo jogo, em um país que lutava para retomar o protagonismo no esporte. Já havia consenso de que o clube podia encarar escoceses, irlandeses e galeses. Assim, seus atletas passaram a compor, com frequência, a seleção inglesa. Enquanto via crescer seu prestígio, o Corinthians começou a colecionar rivais entre seus adversários mais frequentes. O Queen's Park, time de grande torcida e base da seleção escocesa, foi o primeiro a ocupar esse posto. Entre 1886 e 1906, mesmo com as dificuldades de locomoção da época, os dois times se enfrentaram em 42 oportunidades, com 22 vitórias do Corinthians, 6 empates e 14 triunfos dos escoceses. Os registros antigos do Corinthians revelam um respeito mútuo. Depois dos primeiros duelos, estabeleceu-se sólida amizade entre dirigentes e atletas dos dois esquadrões. Como o Corinthians normalmente tinha de se deslocar em feriados municipais ou nacionais, o Queens decidiu facilitar a vida dos visitantes. Dessa forma,
convidava a delegação inglesa para um lauto jantar após todas as partidas. Nesses encontros, os escoceses eram alegres e receptivos. O humor variava um pouco, de acordo com o resultado da partida disputada horas antes. Não faltava, entretanto, bom uísque para os convidados. Essas viagens eram quase sempre realizadas durante o recesso de Natal, com os corintianos se instalando em Edimburgo. De lá viajavam para outras cidades escocesas. O caminho até Glasgow era percorrido na manhã dos jogos. O planejamento amador, porém, rendeu algumas passagens hilariantes na história dessas excursões. Na virada de 1899 para 1900, por exemplo, o time saiu de Wolverhampton e viajou para Edimburgo, onde jogaria contra o Queen's Park. O problema é que, devido ao clima úmido, o campo dos Wolves não se encontrava em boas condições. O jogo terminou com vitória apertada dos corintianos por 4-3. Os registros dão conta de um prédio muitíssimo disputado. Os donos da casa queriam de qualquer forma suplantar o time que havia vencido o Liverpool, o mesmo que faz sucesso até hoje, em 2 oportunidades. Depois de um amistoso preparatório, disputado contra o Raith Rovers, os ingleses conseguiram lavar o imundo e maltratado fardamento. Na noite de Réveillon, na animada Edimburgo, decidiram botar as chuteiras para secar na frente do hotel, a fim de serem utilizadas no dia seguinte. Torcedores locais pouco gentis, no entanto, as queimaram. No dia seguinte, no lugar de couros e cadarços, havia nada mais que cinzas. Os visitantes enfrentaram o Queens com calçados emprestados. Com pés oprimidos ou folgados demais, o Corinthians tomou uma surra. 4-1 para os donos da casa. E aí nascia o clubismo, né? Àquela altura, os duelos contra os escoceses no primeiro dia do ano já faziam parte da tradição de ambas as agremiações. A média de público ficava na casa das 20.000 pessoas. Para uma Glasgow que virava o século, com 760 mil habitantes. Proporcionalmente, seria como se um jogo na São Paulo atual atraísse mais de 300 mil pessoas. A crescente rivalidade, sempre no campo do adversário, também gerava polêmicas a respeito das arbitragens. Em outra ocasião, um goleiro da delegação, normalmente seguiam de 16 a 20 jogadores para os duelos, ofereceu-se como auxiliar dos juízes locais para evitar favorecimento aos donos da casa. O problema é que resolveu desempenhar a função usando justamente o boné do Corinthians, detalhe notado por todos os presentes. Suas decisões foram então seguidas vezes ignoradas pelo juiz, para delírio da torcida. No intervalo, incomodado com o fato de ser desprezado pelo baixinho árbitro escocês, o representante corintiano chamou de canto para protestar. Em resposta, ouviu no mais forte Scottish accent possível que as coisas poderiam ser diferentes se ele não estivesse usando aquele boné. Outro episódio muito marcante para os ingleses foi o confronto diante de outro clube escocês, o Scarborough. O rival era pouco conhecido e os ingleses riram demais ao constatar que um zagueiro adversário recorrera a uma peruca vermelha para disfarçar a calvície. Dupla famosa do clube no começo do século passado, Harris e Corbett apostaram para saber quem seria o primeiro a tirar a cabeleira artificial do pobre coitado. A aposta levou o time a transformar seus ataques numa sequência de cruzamentos para a área, deixando de lado o tradicional toque de bola. O cabelame, porém, era tão extravagante quanto bem colado. O defensor tirou várias bolas utilizando a cabeça. Mesmo assim, o utensílio não se moveu. A piada parecia estar perdida até que vários atletas se envolveram numa disputa na lateral do gramado. Em meio à lama, debaixo de chuva, com a bola já fora do campo, a peruca apareceu entre as pernas de um dos jogadores da casa.
O público gargalhou até não poder mais. A aposta, contudo, não teve vencedor. Ninguém foi capaz de determinar como a peça havia se desprendido da cabeça do Beck. A primeira casa. Itinerante na primeira década de sua existência, o Corinthians sentiu a necessidade de ter cancha própria para sediar seus jogos. Os duelos em campo neutro se alternavam em lugares como o Oval, campo na região central de Londres, e praças esportivas em Leyton e Richmond, próximas dos locais de trabalho dos atletas. O problema é que o Corinthians não era o único clube a atuar nesses estádios. Duelos precisaram ser adiados porque os campos mantinham-se ocupados além da hora porque, em uma partida anterior, a grama ficara tão castigada a ponto de impedir a prática do futebol. Cada vez mais vitorioso e respeitado, o Corinthians enfim conseguiu, em 1895, um lugar no qual seria o usuário preferencial, ainda que sem ser o dono. Conhecido complexo esportivo, o Queen's Club, em West Kensington, ficava a 2,8 km do Palácio de Kensington, uma das residências da família real. Não era tão distante da região central de Londres, em linha reta, 6,2 km até o Big Ben. Além disso, por ser mais largo do que a média, favorecia bastante o estilo de jogo preferido pela equipe. Os rápidos avantes poderiam espaçar os defensores com mais facilidade, abrindo brechas para que o time chegasse rapidamente ao gol. Conforme recomendava o manual do clube, do meio para frente, os passes deveriam ser feitos sempre em direção à meta adversária. Com o campo ideal para a prática do seu estilo de jogo e cada vez mais entrosado, o Corinthians podia considerar-se, ao final do século XIX, um dos principais clubes do mundo. Certas proezas, na verdade, indicam que o plural seja até mesmo desnecessário nessa definição qualitativa. O grande rival local. Mesmo reunindo seus jogadores esporadicamente, alguns deles atuando simultaneamente em times profissionais, o Corinthians tornou-se um motivo de orgulho local. A imprensa londrina logo o colocou como principal desafiante do PNA, Preston North End, dominante entre os profissionais. Com sede no norte do país, o Preston alcançou grande sucesso no final da década de 1890, sagrando-se bicampeão inglês e conquistando a Copa da Inglaterra diante do Wolverhampton em 1889, com uma contundente vitória por 3-0. O duelo, realizado justamente no Oval, em Londres, deixou a impressão de que PNA era superior aos times da capital. O Corinthians já havia mostrado sua força frente ao Blackburn, vencedor de 6 Copas da Inglaterra em menos de 10 anos. Despontava, portanto, como o único clube capaz de encarar o Preston sem ser derrotado com facilidade. A premissa havia sido levada a sério nos primeiros encontros entre as equipes. Mais forte fisicamente, o PNA prevaleceu nos embates realizados entre 1885 e 1888, construindo um histórico de incríveis 8 vitórias e apenas um empate. Parecia que os londrinos realmente não tinham chance. Em 9 de março de 1889, todavia, apenas 3 semanas antes da final da Copa da Inglaterra, encerrou-se o tabu. Em Londres, 2-0 para o Corinthians, carimbando a faixa do campeão nacional, que havia levantado a taça 2 meses antes. No encontro seguinte, já em 1890, goleada por 5-0, celebrada pelos corintianos com festança em um pub nas proximidades do campo do Queen's, é preciso compreender que o triunfo revestia-se de particular relevância. Era a vitória esmagadora de um grupo de amadores sobre um poderoso time profissional, tido como o melhor do país. No contexto geral, porém, Preston North End foi um adversário indigesto. Em seu período áureo, o CFC
encarou o rival em 22 oportunidades, venceu 6 partidas, perdeu 13, empatou outras 3. O PNA faz parte do seleto grupo de times que tem vantagem sobre o Corinthians. Aventuras africanas. Quando partiu para a África do Sul, em 25 de junho de 1897, o Corinthians tornou-se o primeiro clube a fazer um tour futebolístico fora da Europa. Partiu de Londres quando a cidade comemorava o jubileu de diamante da Rainha Vitória. Mal sabiam que a turnê começaria a conferir um caráter moderno à hegemonia cultural britânica e construiria um dos maiores legados da era vitoriana, a elevação do futebol à categoria de mais importante esporte gregário do planeta. A primeira dessas viagens ao exterior foi anunciada no jornal The Sportsman, em carta enviada à redação por N. Neil Jackson, fundador do Corinthians. Seremos os convidados da Associação Sul-Africana, que arcará com a totalidade das despesas de viagem e hotel. Nosso comitê, porém, pensa que será melhor para os membros aderirem às regras corintianas e pagarem por seus próprios vinhos e destilados. Uma equipe bastante forte foi montada para o tour, que incluiria 23 jogos e exigiria um deslocamento de 9,6 mil quilômetros. Vale lembrar que nessa época não existia transporte aéreo. C.B. Fry, G.O. Smith e C. Rafford Brown, algumas das maiores celebridades do clube, tinham outros compromissos, como jogar a temporada de cricket em solo londrino. Na verdade, C.B. Fry já havia feito uma turnê pela África do Sul no verão anterior, em apresentações de uma equipe de cricket. Em 1897, a África do Sul era um lugar de enorme agitação. Pouco tempo antes, jazidas de diamante e ouro haviam sido descobertas na região. A riqueza fácil atraiu garimpeiros e grileiros, gerando graves problemas de ordem social e econômica. Era um país dividido ainda em tribos, tanto nativas quanto de ocupantes estrangeiros. A disputa política, agravada por confrontos étnicos, começava a ferver. Talvez não fosse o lugar mais apropriado por uma lúdica apresentação do futebol. Em 25 de junho de 1897, a delegação deixou as docas de Millwall no navio postal RMS Norham Castle. No dia seguinte, assistiu às celebrações do Jubileu de Diamante, 60 anos no trono da Rainha Vitória. A grandiosa parada naval do Príncipe de Gales, em Spithead, reuniu 165 navios britânicos. Logo depois, a embarcação dos atletas foi colhida por uma tempestade no canal. Sofreram vários dias com o mau tempo. Os turistas fugiram do convés, assustados com a chuva forte e os relâmpagos. Após breve escala no Funchal, capital da Ilha da Madeira, 6 de julho, o navio cruzou o Equador e 8 dias depois finalmente chegou à Baía da Mesa, na linda cidade do Cabo. A viagem foi longa e os corintianos passaram boa parte do tempo jogando cricket no convés. Os atletas foram recebidos por uma multidão de entusiastas do esporte e autoridades da África do Sul. No mesmo dia, já disputaram uma partida treino. Outros britânicos já tinham feito viagens maravilhosas pelo mundo. No século XVIII, o capitão Cook iniciou os contatos dos europeus com a costa leste da Austrália e com as ilhas do Havaí. E foi o primeiro a circunnavegar a Nova Zelândia. A bordo do Beagle, em 1831, Charles Darwin iniciou um périplo por boa parte do mundo, inclusive pela América do Sul, em investigações no ramo das ciências biológicas, coletando amostras naturais para formular sua tese sobre a origem das espécies. No caso dos corintianos, não havia no horizonte o brilho de formidáveis tesouros ou a fama que se segue a incríveis descobertas. Começavam a percorrer o globo por puro amor ao futebol, empenhados em provar uma única verdade. As pessoas podiam construir gozo compartilhado,
civilidade e respeito por meio das artes mediadas pela bola. Mal sabiam que essa missão teria mais êxito do que muitas daquelas empreendidas, durante séculos, por pregadores religiosos, ideólogos e mercadores. Os catequistas eram 14. Wade Campbell, R. R. Barker, G. A. Simpson, A. Vickers, A. A. Rothmel, G. A. Grieveson, R. Topham, S. S. Taylor, G. A. Gettings, Y. F. Stamborough, A. N. Guy, C. B. Ward, E. Y. Bray e C. J. Burnap. Em Os Anais do Corinthians FC, publicado em 1906, destaca-se um relato em primeira mão da vida on the road durante o primeiro mês do tour histórico. A primeira partida foi contra os Civis e vencemos por 4-0. Muita chuva havia caído durante a noite, o campo estava alagado. Eles eram um bom time, mas sem entrosamento, e tivemos o domínio do jogo ao longo do tempo. A segunda partida da turnê, contra o Cabo Milícia, terminou exatamente com o mesmo resultado. O último dos 3 confrontos decididos na cidade do Cabo foi contra o West Province, derrotado por 5-0. Houve grande participação, que incluiu até o governador da cidade do Cabo. Durante nossa estada, aliás, fomos recebidos de maneira muito hospitaleira e levados a muitos locais de interesse ao redor da Table Mountain. Dirigimos-nos primeiramente a Holt's Bay, depois para Constantia e Weinberg, contornando assim a montanha espetacular. Ao deixar a cidade do Cabo, fizemos uma viagem de quase 1.400 km até a cidade de King William. O trem era muito lento, raramente ultrapassando 20 milhas por hora. Mas passamos por alguns cenários interessantes e conseguimos nos divertir. Vickers torceu o tornozelo na cidade do Cabo e foi deixado para trás, mas ele nos alcançou logo depois, junto com Burnap e Bray, que haviam ficado para jogar uma partida de cricket universitário. No dia 24 de julho, derrotamos King Williamstown por 6-1. Saindo de lá, chegamos a Queenstown. Depois de derrotar os locais por 8-1, viajamos para o leste, onde novamente vencemos por 4-0 East London FC. Em todas essas cidades, recebemos recepção calorosa e a maior hospitalidade nos foi oferecida. O autor esqueceu-se de incluir um evento ocorrido em Queenstown, o Sportsman, de julho de 1897, conta a história. Simpson e Ward, não conseguindo fazer exercícios suficientes, alugaram bicicletas para ver o campo e acharam uma trilha muito melhor do que a estrada. Quando voltaram ao hotel, porém, um senhor uniformizado os aguardava, com uma intimação contra Simpson. Na manhã seguinte, eles compareceram ao local em que tinham se aventurado, ouviram explicações sobre o problema de expor-se ao perigo de tais práticas e se encerrou o caso, em meio a aplausos do elenco. Depois de uma estafante jornada, o Corinthians FC entrou em campo contra o Natal, com o qual empatou por 2-2. Resultado pouco esperado. Para o goleiro Campbell, todavia, seria a última partida da viagem. Ele rompeu a rótula do joelho e teve que retornar à Inglaterra. O cansaço se torna compreensível quando se revê a agenda da delegação. Em Joanesburgo, por exemplo, o elenco passou uma noite no teatro para assistir a The Circus Girl. No Transvaal, viram as cavernas de Sterfontein, especialmente iluminadas para a visita. Em Pietermaritzburg, foram conduzidos a Majuba Hill, cenário da Primeira Guerra dos Boeres, imigrantes europeus não ingleses, sobretudo holandeses, para encontrar Tetelaka, um chefe tribal local. Em seguida, foram recebidos na guarnição de Port Napier.
Em Griqualand foram homenageados com uma dança de guerra antes de serem levados para a barragem Campers, mais conhecida nos tempos atuais por seus bandos de flamingos cor-de-rosa, passeios exaustivos. Dentre todos esses compromissos, um deles ficou particularmente gravado na memória dos jogadores. Ocorreu em Pretória, onde foram recebidos pelo presidente Stephanus Johannes Paul Kruger. Nessa ocasião, poucos meses antes de conquistar seu terceiro mandato, Kruger desfrutava de grande apoio popular. 2 anos depois, ele lideraria a República Sul-Africana no conflito contra os britânicos, na Segunda Guerra dos Boeres, 1899 e 1902. Aquele era, portanto, um momento de enorme tensão para os corintianos. Diante deles havia um homem de origem prussiana, barba branca, severo, poderoso e marcado pela obstinada resistência ao poder britânico. Em campo, entretanto, a equipe continuou a entreter multidões. No dia 14 de agosto, enfrentou a África do Sul, na primeira apresentação daquela seleção. No embate considerado excelente, a defesa do Corinthians parecia inexpugnável. Topham e Stamborough, de modo particular, tiveram um desempenho admirável. Taylor, Guy e Burnett marcaram os tentos na vitória por 3-0. Os times se enfrentaram mais 2 vezes, ambas com vitórias dos visitantes. Topham, Taylor, Gettings e Burnett garantiram o triunfo por 4-1 em Durban. Grieveson e Guy marcaram na vitória conquistada na Cidade do Cabo. Na verdade, esse confronto final foi considerado o melhor da viagem, 2-1 para os corintianos. No Tour, o Corinthians disputou 23 partidas, com 21 vitórias e 2 empates. Marcou 113 gols e sofreu apenas 15. Como último ato, antes do retorno, a equipe escalou a impressionante Table Mountain, na Cidade do Cabo, que atinge a altitude de 1.084 metros. Subir a montanha tinha um valor simbólico. O time, mesmo diante de tantas dificuldades, havia se aprimorado, vencido desafios e elevado ainda mais a sua reputação. Tinham levado o melhor do futebol para além da Europa. Em 1903, na segunda visita à extremidade sul da África, os corintianos viram que um nobre esporte havia criado raízes e prosperado no país. O tour pela Escandinávia. Quando o Corinthians viajou para a Escandinávia em 1904, o futebol ainda era um esporte adolescente. Charles Redford Brown, a quem muitos atribuem a invenção do termo soccer, uma abreviação de Association Football, ficou encantado ao descobrir que o jogo estava se consolidando na região, ainda que as equipes locais estivessem tática e tecnicamente abaixo de outras agremiações do continente. Já haviam assimilado os principais conceitos relativos à prática do futebol. Em 26 de agosto, a equipe iniciou uma viagem de 2 dias até a Suécia. Alguns membros do grupo sucumbiram ao terror do oceano, mas a maioria se dedicou aos jogos habituais de convés para se divertir. A primeira partida do Corinthians foi contra o time de Gotemburgo, vencida por 6-0. Na época, os campos suecos assustavam os atletas de outros países. Tinham uma cobertura de cascalho, já que durante o inverno eram inundados e usados como rinques de patinação. Nenhuma semelhança com as bem tratadas canchas de Charterhouse e Oxford. Usando joelheiras de lã, os craques do Corinthians tiveram o cuidado de não cair, ainda que o Redford Brown tenha dito: "Não pudemos salvar nossa pele. Se fôssemos cavalos, nosso valor teria se deteriorado consideravelmente." Nos dias após o compromisso, o elenco se divertiu com partidas de tênis e golfe antes de explorar os fiordes e escalar as colinas ao redor de Trollhättan, na Gota. Também viajaram
de barco pelos lagos Vänern e Vättern, bem como pelo canal que os une no sul do país. Em Estocolmo, jogaram contra a equipe da Universidade Uppsala. Afoitos, os adversários logo se puseram ao ataque, desguarnecendo o setor defensivo. O Corinthians aproveitou-se dessa desorganização tática e venceu por 11-0. Moon marcou 8, com Rafford Brown, Timmis e Norris também contribuindo para o triunfo. Depois desse embate, mais explorações turísticas, navegação pelos fiordes e visitas à ópera, onde assistiram a L'Orfeu e Cavalaria Rusticana. Outras diversões foram oferecidas no Palácio de Drottningholm, uma residência particular da família real da Suécia, na ilha de Löwen. No novo jogo com os locais, agora com os jogadores misturados, empate em 3-3. Despertou vivo interesse a partida final da fase sueca daquela tour. O príncipe Gustavus Adolphus foi testemunha da arrasadora vitória dos ingleses por 15-1 na esperada partida contra o selecionado de Estocolmo. Antes de partir, o clube ofereceu uma taça a ser disputada pelas seleções amadoras do país, a chamada Copa Corinthians. O torneio foi realizado entre 1906 e 1913. Via Malmö, a delegação ainda viajou à capital da Dinamarca, onde disputou mais 2 partidas. Venceu o Copenhagen IC por 3-1 e o Copenhagen BK por 4-0.